Quero convidar a todos a abrirem Gálatas, capítulo 4, no verso 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. E eu pediria a você a bondade de manter a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer aí alguns exames dessa epístola durante a palavra desta manhã. Gálatas 4, verso 4 diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos repetir juntos? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na infância, eu vi o meu pai chorar por algumas vezes. Não foram muitas. Uma delas foi quando o nosso cachorro morreu. Ele era um cachorro inteligente, muito bem treinado, um cão obediente. Ele era um bom cão de caça. Ele podia trazer um animal de caça de bem longe, ir lá buscar esse animal de caça, vir cercando o animal, até trazê-lo para dentro da nossa casa. E papai chorou pelo cão obediente. Meu pai teve filhos que, infelizmente, nem sempre foram obedientes. Entre os quais, aliás, eu me incluo. Quando criança, por vezes, nós aprontávamos, mas nunca deixamos de ser filhos. E conquanto o cachorro fosse obediente, não era filho. E claro que o amor de papai pelos filhos era e ainda é de uma natureza muito mais elevada e superior que o sentimento que ele nutriu pelo cão obediente de nossa casa. Aqui nós temos um texto interessante. Diz que Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos, diz o verso 5. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. E os estudiosos não são exatamente unânimes em saber se foram os Gálatas do Norte ou Gálatas do Sul, o que nesse exato momento não é muito importante para nós. Sabe-se que esta é a única carta em que Paulo não começa com uma palavra de ação de graças, com uma palavra de elogio aos seus leitores. Invariavelmente, mesmo em algumas igrejas mais complicadas, mais desafiantes, Paulo apresenta-se e depois ele traz um motivo de ação de graças, traz uma palavra de elogio aos irmãos leitores, mas aqui em Gálatas ele não o faz. E há uma razão para isso. Você pode ver aí em Gálatas 1, versos 6 a 9, ele diz: Já de início, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E assim Paulo não faz um elogio, não faz uma ação de graças, porque ele está agora lidando com um assunto que para ele é muito grave, é seríssimo, é vital, com o qual ele não pode em absoluto tergiversar, ele não pode em absoluto ser condescendente, que é a natureza, a pureza, a centralidade do Evangelho de Cristo, que estava em risco lá entre os Gálatas. Ele diz nos versos 11 e 12 do primeiro capítulo ainda: faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui numa palavra mais pesada, numa palavra mais direta, numa palavra apologética, porque a questão que estava ali trazendo a sua motivação era o risco que o Evangelho estava correndo entre os Gálatas. Então ele fala pesado, ele fala duro, mas ele não fala frio. Ele fala pesado como um pai que fala ao seu filho. No momento em que precisa censurar, corrigir, disciplinar o filho. Ele diz isto no capítulo 4, verso 4. Aliás, lá na frente, ele vai dizer assim, no capítulo 4, versos 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, o tom de Paulo nessa epístola é como um tom de um pai que novamente está sentindo como que as dores de parto, um pai sentindo dores de parto, isso é muito interessante, é assim que ele se coloca, para que Cristo seja formado na vida dos crentes gálatas. E qual era o problema que estava acontecendo ali? Basicamente, o apóstolo Paulo se diz, aí no capítulo 2, de 1 a 7, que ele era um ministro da incircuncisão. A saber, ele era alguém que foi enviado para pregar o evangelho de Cristo aos gentios. E os gentios eram incircuncisos. Os gentios não se circuncidaram. Mas agora alguns hebreus, alguns judeus estavam dizendo aos gentios, inclusive aos gálatas, que eram gentios, que eles precisavam circuncidar-se para serem justificados diante de Deus, que eles precisavam guardar as festas judaicas, o calendário judaico, com todas as suas prescrições, para que eles fossem justificados. Ou seja, eles começaram com o evangelho, e aí vem alguém e diz, vocês agora precisam se circuncidar, vocês precisam observar os rituais, inclusive litúrgicos do Antigo Testamento, que foi, aliás, ordenado por Deus aos judeus. E aí a repreensão de Paulo está bem sintetizada naquela repreensão que ele fez ao apóstolo Pedro. Veja o capítulo 2, verso 14, quando ele diz assim, ele diz a Pedro: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se, sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é a grande questão. Por que obrigar os crentes gentios a viverem como judeus? Esta é a grande questão que está movendo o apóstolo Paulo aqui nessa epístola. Eles exigiam a circuncidão dos gentios
para a justificação. E aí o apóstolo Paulo vai dizer basicamente isto, que não se devem circuncidar por esta razão. Não que Paulo fosse contrário à circuncisão, em rigor, ele mesmo era circuncidado, ele mesmo inclusive exigiu que Timóteo fosse, que Timóteo era misto, né? Timóteo era parte judeu, ele exigiu que Timóteo fosse circuncidado, mas ele não admitia que se colocassem essa exigência sobre os gentios como um requerimento para que os gentios fossem justificados. Ele, inclusive, não aceitou que Tito, que era gentio, fosse circuncidado. Então, em rigor, o que estão querendo fazer é colocar a igreja gálata, que recebeu o evangelho pela graça, e agora submetê-la aos rituais da lei, lei estritamente dirigida aos judeus, e agora estão dizendo, se vocês não fizerem isso, não serão justificados. Em rigor, o que está ali presente é o problema chamado de legalismo, que na verdade produz justiça própria, o grande mal combatido por Jesus, combatido na Epístola aos Gálatas, combatido na Epístola aos Romanos, o grande mal do legalismo, que às vezes alguns pensam que é só uma questão comportamental, que é só uma questão de comportamento, de regras. Não é! O problema do legalismo é exatamente que ele subverte a natureza do Evangelho de Cristo. E o apóstolo dirá que como é que nós podemos ser justificados diante de Deus? Paulo vai dizer que vocês não devem, gentios, se circuncidarem para serem justificados. Ele dirá que os verdadeiros filhos de Abraão não são necessariamente aqueles que se circuncidam, mas são aqueles que creem pela fé, tal qual Abraão, aqueles que creem em Cristo, aqueles que depositam a sua fé em Cristo, como Abraão creu. Que de fato era esta a realidade de todos os verdadeiros filhos de Israel lá no Antigo Testamento. Os verdadeiros filhos de Abraão, como ele diz aí no capítulo 3, verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Capítulo 5, verso 6, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a lei funcionou como um tutor, como aio. Ele dirá isso no capítulo 3, os versos de 23 a 29. Um aio, tome cuidado com essa palavra com pronúncia, porque ela pode parecer alguma coisa culinária, mas não é. É aio. O aio era um escravo responsável pela educação de um filho. O pai apanhava um escravo bem educado, bem formado. Aliás, às vezes, alguns escravos eram melhores formados do que os seus senhores, tinham uma educação superior ao dos seus senhores, diga-se de passagem. Então, esse senhor apanhava um escravo de bom refinamento, de boa educação, entregava o filho para que esse escravo educasse. E a função do aio era identificar o mau comportamento e puni-lo. E também ele separava o filho e o protegia das más influências do terceiro. O apóstolo Paulo dirá que a lei, como um aio, ela ressalta o pecado e ela pune. E ela separa Israel daqueles que não temiam a Deus. Mas uma vez que nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus, a lei amaldiçoa o pecador, ela condena o pecador. O apóstolo diz isso em Gálatas 3, os versos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei
ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não tinha nada de errado com a lei. A lei cumpria o seu papel, a lei fazia o seu trabalho. O que a lei faz é exatamente estabelecer a boa medida da santidade, da justiça de Deus e dizer aos homens, é este o ideal de Deus, mas na medida em que nós somos pecadores, na medida em que sobre nós pesa o efeito da queda, nós não conseguimos satisfazer as demandas da lei, e aí nós nos caímos nessa maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, porque o pecado é coisa séria. Então a lei, ela condenava, ela amaldiçoa e ela guiava até Cristo. Quando o filho já era formado, educado, treinado, adulto, o aio trazia o filho ao pai e o apresentava. E tinha o prazer de apresentar ao Senhor, Senhor, aqui, o seu filho adulto, pode fazê-lo herdeiro, pode agora fazê-lo dono dos seus bens. Ele é alguém habilitado, é alguém honesto, é alguém bem instruído, é alguém respeitável, é alguém que sabe honrar a autoridade. Toma o teu filho. O aio trazia o filho ao Senhor. E o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, é que a lei fazia isto. A lei trazia o indivíduo até Cristo. A lei treinava Israel para Cristo. Porque a lei mesmo não justifica, a lei condena. No que, aliás, faz um trabalho muito necessário. E aí chegamos ao capítulo 4. O apóstolo diz assim: digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. A lei aí, então, é comparada a um tutor ou um curador de um menor, que vai cuidar aí do filho, até ao tempo pré-determinado pelo Pai, diz o verso 2. E assim também nós, diz o apóstolo, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui são exatamente aqueles rudimentos exigidos pela lei. Ele vai dizer isso em vários lugares aqui. Rudimentos, coisas menores, dias, festas, circuncisão, que o apóstolo Paulo entende ter tido um papel, mas que agora em Cristo não tem mais necessidade de serem impostos aos crentes gentios. Mas aí diz, verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O tempo predeterminado pelo Pai. O tempo do aio trazer o filho ao Pai, o filho adulto, o filho criado, o filho educado, o filho treinado. Tendo chegado à plenitude do tempo, ou seja, quando se cumpriu o tempo de tirar o filho da tutela ou da curatela, diz aí, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que coisa extraordinária que está dizendo o apóstolo aqui. É que embora Cristo fosse sem pecado, e ele estivesse obrigado a cumprir a lei, ele nasceu identificado com os pecadores que estavam sob a maldição da lei. Ele nasceu identificado com os pecadores conosco, que estávamos debaixo da lei, debaixo da condenação da lei, debaixo da maldição da lei. E a morte de Cristo nos livra da maldição, nos livra da condenação. E a perfeita obediência de Cristo é o fundamento de sermos considerados justos. Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Essa é uma palavra, um verbo muito importante.
Um escravo podia comprar a sua liberdade, ou outro podia comprar a liberdade desse escravo, pagando o preço da sua redenção. E a palavra de Deus diz que ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não mais filhos menores, não mais debaixo da tutela de escravos, como está lá no verso 1, mas filhos adultos, libertos e herdeiros. E aí dirá o Senhor o apóstolo no verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tem um jogo de linguagem muito extraordinário aqui. Porque vós sois filhos, Ele enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio do Espírito, agora esses filhos compartilham, esses filhos que somos nós, todos os que cremos em Cristo, compartilham da identidade do Filho por adoção. Ou seja, todos agora somos adotados em Cristo, somos herdeiros em Cristo. E a palavra dirá aí no verso número 7, aliás, ainda 6, o Espírito de seu Filho em nosso coração que clama, Abba, Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa pai, mas é uma palavra bem íntima, uma palavra bem próxima, bem querida, é quase papai. E Cristo usava para falar ao Pai, como está lá em Marcos 14, 36. Cristo dirigia-se ao Pai com esta expressão, Abba, Abba. E agora o apóstolo está dizendo que o Espírito coloca a mesma palavra nos lábios de homens e mulheres que são adotados em Cristo. Eles igualmente, por partilharem do mesmo Espírito de Cristo, podem dizer ao Pai, Abba, Pai. Eles são filhos e herdeiros. Está lá no verso de número 7. De sorte que já não és escravo, já não estais mais na casa do tutor, já não estais mais na casa do aio, já não estais sob a curatela e a tutela. Agora não sois mais escravos, mas um filho e um herdeiro. Quem deposita a sua fé inteiramente no Filho de Deus é co-herdeiro de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Em rigor, em primeiro lugar, nos lembra do grande perigo do legalismo. O legalismo geralmente resulta em orgulho e justiça própria. Em rigor, no legalismo, a pessoa estabelece a sua própria medida de lei e cria o seu próprio evangelho. Era essa a razão porque Jesus investiu tão fortemente quanto o legalismo dos fariseus, aliás, da geração judaica dos seus dias. Na verdade, no legalismo, a pessoa, ela mesma estabelece o espírito da lei e ela mesma institui a sua medida de evangelho. E no legalismo, o eixo do evangelho se desloca da graça para o cumprimento de uma medida da lei. E aí normalmente comum, então, o evangelho não mais ser o evangelho que opera por espírito e poder nos filhos da adoção, mas se transformar em práticas de costumes, em práticas em práticas de obediência, em questões que são rudimentos do mundo, diz o apóstolo Paulo. E aí, quando isso acontece, quando o evangelho se desloca da graça para o cumprimento de alguma medida da lei, cria-se em rigor o outro evangelho de que Paulo diz aos Gálatas e também aos Romanos. O apóstolo dirá então que o foco da salvação nesta questão, no momento em que
se abraça a esta visão legalista, o foco da justificação repousa sobre o cumprimento de preceitos e regras. Em resumo, é assim: eu ganho a salvação com a minha fidelidade em cumprir alguma lei. E se eu ganho a minha justificação em cumprir alguma medida de lei, então eu também vou cair da graça, eu também vou perder a salvação, eu também vou me afastar, eu também vou perder a graça, vou cair. Amanhã posso estar perdido, porque, em outras palavras, se a justificação depende da minha fidelidade em cumprir a lei, então, na verdade, no primeiro tropeço, eu caí da graça. Mas não é esse o ensino da palavra de Deus? Não é esse o ensino da reforma? O ensino é da justificação pela fé somente. Palavra tantas vezes repetidas nessa epístola aos Gálatas, que a fé é exatamente um movimento de esvaziar-se, que a fé é exatamente um movimento de não reconhecer mérito em si, mas de transferir a sua confiança inteiramente para a pessoa e para a obra de Jesus, sobretudo aquela que Ele realizou lá na cruz, a nosso favor, pagando o preço que estava exigido de nós, a condenação, a maldição que estava sobre nós. A grande realidade, e é por isso que o apóstolo está falando em tons mais elevados, é que Cristo sozinho salva, solos Cristos. Não será a sua obediência, até o cão de papai era um cão obediente, mas não era filho. É a obediência do Filho de Deus que te salva. O caráter sacrossanto, perfeito do Filho de Deus que te salva. Não é a sua adesão estrita a costumes e regras. É sim fruto de uma obediência autoimposta, varonil, adulta, de um filho que diz: eu quero agradar meu pai, mas não para ser salvo, mas porque o Senhor me derramou o seu Espírito, me batizou com o seu Espírito. Cristo salva, e só Ele. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu preciso finalizar. Alguém observou que há 3 tipos de mapas da cidade de Londres. O mapa das ruas, esse é o primeiro mapa. O segundo mapa é o mapa que descreve as vias e caminhos. E o terceiro mapa é o mapa subterrâneo do metrô de Londres, que, aliás, é uma coisa extraordinária, o metrô em Londres. E cada mapa desse é bem preciso e correto. Porém, observe que somente um mapa não fornece a imagem completa. Para ver o todo, seria necessário que os 3 mapas fossem impressos um em cima do outro. Mas isto resultaria uma imagem um pouco complexa e até confusa. Então é mais simples visualizar apenas uma camada de cada vez. De certa maneira, dá-se o mesmo com a obra de Jesus Cristo. Quando nós examinamos a pessoa, a vida e o ministério de Cristo, nós temos os relatos do advento, da encarnação, da redenção, do resgate, da obra de adoção que Ele realiza enviando o seu Espírito. Temos a informação de que Ele batiza com o Espírito Santo. Nós temos o trabalho da justificação, da propiciação,
da santificação, da glorificação, tudo isso atribuído a Cristo. E para contemplar a obra completa e perfeita de Cristo, nós precisaríamos colocar uma camada sobre a outra para compreendê-la. Mas a nossa mente tem limites. E nós temos dificuldade para ter um senso de unidade da perfeita obra de Cristo por nós. Portanto, o que nós fazemos? Nós separamos cada conceito esplêndido, cada camada da obra maravilhosa de Cristo. Mas ainda assim, quando nós estudarmos, se conseguíssemos estudar e considerar todas essas camadas da obra de Cristo, nós ainda descobriríamos, ao final, que o todo é mais do que a soma das partes. É muito mais. Nós jamais conseguiremos, em um único olhar, ter a compreensão de toda a obra de Cristo. Por isso nós seccionamos as camadas. Agora nós estamos entrando na celebração do Advento. As crianças receberam um calendário, aliás, um bonito calendário preparado pelas irmãs da igreja para todos os dias identificarem aspectos. É uma ovelhinha, é alguma coisa, uma estrelinha, e vai compondo e vai se unindo. Os irmãos receberam e têm recebido, os irmãos da igreja, os devocionais, para serem lidos diariamente até o dia 25. E aí vamos montando essa visão completa. E no Natal diremos, Cristo veio. Mas que este tempo, em que apenas uma camada é vista, seja um tempo de celebração do Evangelho. Que não nos falte clareza do porquê Cristo veio a este mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Que nesta camada maravilhosa, que descreve o advento de Cristo, que o Senhor nos conceda a graça de situar os eventos em torno do nascimento de Cristo, dentro da obra maravilhosa e completa, a obra redentora do Messias, que nos faz herdeiros e filhos de Deus. Que nós nos lembremos dessa pérola preciosa que nos lembra o apóstolo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Já não somos mais escravos, nem malditos, nem condenados. Agora somos filhos e herdeiros de Deus pela fé. Amém. Oremos. Senhor, aplica em nós esta palavra que está no âmago do Evangelho de Cristo. E dá-nos, Senhor, um senso de louvor e de agradecimento por Cristo haver vindo. Que consigamos ter um vislumbre da completa obra redentora do Messias nesses dias. Que o Senhor vá alargando a visão de todos nós, das crianças, dos jovens, adultos, para compreendermos a centralidade do Evangelho de Cristo quando celebramos os eventos relacionados ao advento do Senhor. Nós assim te pedimos, em nome de Cristo. Amém.